Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Dr. Joseph Murphy. Capítulo 13. Qual é o seu problema? A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Como é maravilhosa a libertação que surge em sua mente quando sussurra essas palavras para si mesmo, no silêncio de sua alma. É extraordinário como você se liberta da pressão, ansiedade e tensão quando mergulha na sabedoria, beleza e verdade da seguinte grande verdade: ficai parados e vede a salvação que o Senhor vos dará. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 17. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Salmos 138, versículo 8. Quando você satura sua mente com essas verdades, haverá uma reação pronta da inteligência infinita que habita em você, que caminha e fala com você. Ele disse que havia tentado tudo. Um homem que morava em Laguna Hills tinha um problema legal difícil que se prolongava por 5 anos. Tentou resolvê-lo. Fazia uma prece a respeito e afirmava todas as noites: deixo Deus assumir. Contudo, tinha o hábito de negar sua prece durante o dia, porque continuava a se atormentar com a situação, a ponto de declarar constantemente: por quanto tempo mais, Senhor? Por quanto tempo mais? Em nossa conversa, ele citou uma frase da Bíblia bastante conhecida: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Ele estava convencido de que por algum motivo estava sendo punido, já que a ação legal em que se encontrava envolvido baseava-se em falsas alegações e numa teia de mentiras dos parentes que o processavam por causa de um testamento. Em outras palavras, os queixosos eram gananciosos e queriam algo em troco de nada. Seguindo o meu conselho, ele chegou a um acordo interior e, ao invés de se angustiar e atormentar durante o dia, frequentemente afirmava: deixo que Deus assuma, Deus está em ação, o que representa paz e harmonia. Era uma técnica de substituição. Sempre que os pensamentos negativos surgiam em sua mente, ele imediatamente os suprimia com as afirmações mencionadas. Depois de vários dias, esses pensamentos negativos perderam todo e qualquer impulso e ele sentiu uma profunda paz interior. Deixou de conceder aos parentes qualquer poder de afetá-lo ou privá-lo do seu bem. Era mesmo um poder que os parentes jamais haviam possuído, a não ser na mente dele. Gradativamente foi crescendo em consciência e compreensão espiritual, impregnando-se com a convicção de que sua consciência era a única causa de suas experiências e condições na vida. Por consciência, ele estava se referindo à soma total das aceitações conscientes e subconscientes, assim como às crenças. Foi o que o Dr. Phineas Kimby disse em 1849. O homem é a crença manifesta. Ele persistiu nessa atitude mental e chegou o momento em que seu advogado informou que o procurador dos parentes aconselhara-os a desistirem da ação, já que não tinham qualquer possibilidade de vencer. Era uma resposta à prece dele. Mude seus pensamentos e mantenha-os mudados. Lembre-se de que a única pessoa a mudar é você mesmo. Mude sua atitude, seu ponto de vista. Deixe de tentar mudar o mundo. O homem anteriormente mencionado compreendeu que era o seu pensamento em relação ao processo e aos parentes envolvidos que realmente o irritava, não as outras pessoas e suas ações. Sofria de seu próprio julgamento e reações diante das mentiras deles. Quando deixou de conceder-lhes o poder de afetá-lo, foi capaz de dar toda a sua devoção à presença divina interior, que tudo sabe e tudo vê. É essencial que você comece a despertar para o fato de que deve deixar de culpar os outros por suas confusões, doenças ou sofrimentos.
Além disso, trate de se livrar da crença absurda e supersticiosa de que os outros estão bloqueando o seu sucesso. Sua fé em Deus e em todas as coisas boas é a sua fortuna. Com isso, estará assegurando um pleno sucesso em todos os seus empreendimentos. Deixe de culpar pai e mãe. Conversando com um paquistanês que cursou uma universidade americana, ele declarou que não conseguia progredir e não era promovida aos escalões superiores do mundo científico porque seu pai constantemente lhe dizia que era um fracasso, um estúpido, um obtuso, que jamais poderia ser alguém na vida. O pai realmente o humilhara e lhe dissera todas essas coisas. Mas ele começou a compreender o meio em que fora criado e os costumes da época. Além do fato de que o pai era meio ignorante e, obviamente, não dissera tais coisas intencionalmente. Recordando o passado, ressaltei que talvez o pai pensasse, à sua maneira, que as censuras iriam estimulá-lo e fazer com que se esforçasse e progredisse, tornando-se um estudante cada vez melhor. Ele começou a compreender que estava usando erradamente e orientando mal os seus poderes mentais e que era o único responsável por seus pensamentos e imagens habituais. Assim, começou a preencher sua mente com as verdades eternas, sabendo que na medida em que saturasse a mente subconsciente com as grandes verdades de Deus, iria erradicar inteiramente os padrões negativos. Por sugestão minha, repetia regularmente, várias vezes por dia, a seguinte declaração: a inteligência infinita está me guiando. A lei e ordem divinas governam minha vida. O amor divino enche minha alma e irradia o amor, paz e boa vontade para meus pais e todos os que me cercam. Perdoo a mim mesmo por ter acalentado pensamentos ressentidos e destrutivos, mas suplanto-os prontamente com pensamentos de harmonia, paz, ação certa e boa vontade. Sou filho de Deus e Deus é meu chefe, guia, conselheiro e pagador. Maravilhas estão ocorrendo em minha vida. Essa técnica de prece e uma nova atitude estão agora transformando inteiramente a vida dele. A maturidade espiritual consiste em conhecer as leis da mente e aplicar o poder criativo construtivamente. Não faz a menor diferença o que aconteceu no passado. Você pode mudá-lo agora e tornar-se responsável por seus próprios pensamentos e ações. Esse paquistanês descobriu que somente ele estava impedindo o seu progresso. Não pai, tios, tias, avós ou quaisquer outras pessoas. Era a negligência e a apatia da parte dele. O princípio criativo estava nele, mas não o usava de maneira apropriada. O princípio da mente não tem tempo nem espaço. Não faz a menor diferença o que aconteceu no passado. Você pode mudar tudo agora. Não dê importância. Uma mulher que é secretária executiva ficou muito transtornada porque sentiu-se humilhada por outra mulher do seu escritório que apresentou-a a um visitante como arquivista. Expliquei que a outra não tinha o menor poder de rebaixá-la ou promovê-la. Tudo o que ela pudesse dizer ou fazer não tinha o poder de incomodá-la, por menor que fosse. A perturbação fora causada pelo movimento de sua própria mente, em outras palavras, por seus pensamentos a respeito. Sendo espiritualmente amadurecida, ela devia dizer a si mesma: sou uma arquivista? Quem sou eu? E como adulta deveria responder, sorridente: fui arquivista, mas acabei sendo promovida e agora sou secretária executiva. Espiritualmente podia dizer a si mesma: sou uma filha do infinito e uma criança da eternidade. É isso que realmente sou. Ela aprendeu a encarar as pessoas objetivamente e não emocionalmente. Aprendeu a deixar que os outros sejam o que são, a nunca transferir o poder em si mesma para outra pessoa. Essa jovem aprendeu a zelar por seus direitos, prerrogativas e privilégios. É agora respeitada por todos. É fácil corrigir uma apresentação errada sem rancor nem amargura, mas é errado se sentir um capacho ou um verme. Se você sente que é um verme, todo mundo vai pisá-lo.
Se a outra mulher tinha ciúme daquela jovem, o problema era dela. Não se deve dar importância aos outros, mental e espiritualmente. Aprenda a rir de si mesmo, pelo menos 6 vezes por dia. Você é o mestre. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Isso significa que você é o mestre e não o escravo. Tem domínio e deve aceitá-lo e reivindicá-lo. Deixe de transferir o poder em si mesmo para as coisas exteriores. Depois de uma preleção que fiz num domingo, no teatro em El Toro, um homem disse-me que era terrivelmente alérgico a rosas e que lhe afetavam os olhos, nariz e garganta, provocando inflamações na mucosa, causando efusões lacrimais e uma profunda aflição. Perguntei se nascera com essa peculiar reação às rosas, ao que ele me respondeu: não, pelo que posso calcular, começou a acontecer há cerca de 5 anos. Ele estava noivo de uma moça que sempre usava rosas vermelhas, mas ela lhe fora infiel. A partir desse momento, passara a identificar subconscientemente as rosas vermelhas com a moça contra a qual ainda se sentia ressentido. A rosa é a ideia de Deus. Deus a fez e considerou que sua criação era boa. A rosa é símbolo de beleza, ordem, simetria e proporção. É feita da mesma substância que nossa corrente sanguínea. Expliquei ao homem que ele devia deixar de conferir poder a rosas, pólen, capim ou qualquer outra coisa. A rosa não tem qualquer poder. Ele aprendeu a perdoar a antiga noiva, entregando-a a Deus e desejando sinceramente que tivesse todas as bênçãos da vida. Tendo feito isso, ele é agora capaz de encontrar a ex-noiva na mente sem sentir qualquer reação. E pode agora cheirar rosas, admirar sua beleza como criação de Deus e frequentemente usar uma na lapela. Ele declarou seu domínio. A causa estava em sua própria mente e não na rosa. A rosa é inofensiva e nunca disse a ninguém: se me pegar ou cheirar, vou deixá-lo com febre. Ele deixou de projetar qualidades e propriedades que a rosa não possuía. O poder está sempre em você e não numa rosa. Ela disse: Billy não quer aprender. Em conversa comigo, uma mãe queixou-se que o filho Billy, de 8 anos, não queria estudar e não demonstrava o menor interesse pela escola. Uma conversa com Billy revelou qual era o seu verdadeiro problema. Ele não gostava da professora, que lhe dissera que era muito atrasado e que estava na hora de acordar e aprender alguma coisa. Billy ficara ressentido com a professora e começara a reagir à sua maneira. A mãe e o pai começaram a elogiar Billy, dizendo que acreditavam nele, que sabiam que iria brilhar nos estudos e um dia se tornaria um homem eminente. A mãe teve uma conversa com a professora, explicando diplomaticamente que se fizesse Billy saber que acreditava nele, em sua capacidade de estudar e aprender, o menino certamente reagiria rapidamente. E foi o que aconteceu. É um fato bem sabido que quando os pais ou professoras acreditam na capacidade e inteligência de um menino, ele vai progredir muito mais depressa nos estudos do que aconteceria se não houvesse qualquer demonstração de fé em sua possibilidade de ser, fazer e ter. Diga sempre aos seus filhos que acredita neles, que Deus habita neles e que tem pela frente um futuro magnífico. Fique-lhes repetindo essas verdades, sabendo que está impregnando e condicionando suas mentes para a grandeza e vitória. Eles irão inevitavelmente reagir de acordo. Sua crença e convicção serão transmitidas às mentes impressionáveis de seus filhos, e todas as suas expectativas serão realizadas na ordem divina. Você está saudando a divindade em seus filhos. Cada vez que assim o faz, está silenciosamente ressuscitando os atributos e potenciais do ser infinito em seus filhos.
Eles irão corresponder a todas as suas convicções, porque a sabedoria é justificada por suas obras. Mateus, capítulo 11, versículo 19. Ele era o seu próprio problema. Conversei recentemente com um homem que me disse que costumava julgar as outras pessoas no escritório em que trabalhava em relação ao que faziam e diziam, a maneira como se comportavam. Isso deixava-o perturbado e aborrecido. Costumava sentir-se angustiado e nervoso pela maneira como os outros viviam. Depois que começou a estudar a ciência divina, no entanto, compreendeu que estava projetando os seus próprios pensamentos, opiniões e convicções religiosas sobre os outros, e que o problema estava nele próprio. Era a causa dos seus distúrbios do estômago. Isso acontecia porque achava difícil tolerar a maneira como os outros viviam e que contradizia suas próprias crenças e condicionamentos. Ele disse que a luz do conhecimento o invadiu e que a partir desse instante, ao invés de ficar ressentido pelo modo como os outros viviam e por suas crenças políticas e religiosas, entregou-os ao infinito e permitiu que acreditassem no que bem lhes aprovesse. Deixou que tivessem seus hábitos peculiares, anormais e anticonvencionais. Compreendeu que a única pessoa a mudar era ele próprio. Compreendeu também a causa dos seus distúrbios estomacais e, consequentemente, não precisou mais tomar bicarbonato de sódio e barbitúricos em busca de alívio. A mudança de atitude mudou tudo em sua vida. Ele disse: algum dia ficarei bom. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Joel, capítulo 3, versículo 10. Esse homem afirmava que era fraco, nervoso, não tinha boa saúde, embora quisesse se livrar de todos esses males. Além disso, estava declarando que ficaria livre dos males e dores em algum momento do futuro. Tais pensamentos estavam bloqueando o seu bem e impedindo que alcançasse a cura. A explicação é frequentemente a cura. Falei que, ao se dizer eu sou, está se anunciando a primeira pessoa no tempo presente. Não há futuro. Assim, não diga nunca. Algum dia ficarei curado. A presença infinita curadora está em você. Nada tem a ver com o tempo ou espaço. Dê graças pelo fato da cura estar ocorrendo agora. Sua própria consciência é a porta para toda e qualquer manifestação. Portanto, deve afirmar que é agora o que deseja ser e gradativamente irá afirmando o equivalente mental. A vontade do infinito foi expressa na Bíblia da seguinte forma. Ela respondeu: está tudo bem. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 26. Não é, vou ficar bom. Quando você diz, ficarei bom algum dia, o que está na verdade dizendo é outra coisa, estou doente. Você se torna tudo aquilo que atribui ao eu sou. Tome cuidado, portanto, com o que acrescentar a eu sou. Por sugestão minha, esse homem começou a dizer para si mesmo: eu sou todo saúde, Deus é minha saúde. Sabia o que estava fazendo e por que o estava fazendo. Os resultados eram inevitáveis. Recuperou a saúde e a vitalidade em 2 semanas, através do Espírito Santo dentro dele. Você deve compreender que a vontade de Deus é o reconhecimento do que é e não do que será. Paz é, alegria é, harmonia é, integridade é, ação certa é, sabedoria é. Deus é o eterno agora, sem tempo nem espaço. Afirme o seu bem agora. Sinta a sua realidade e declare categoricamente: isso será feito agora. A vontade do infinito é a natureza do infinito, e todas as qualidades, atributos e potenciais de Deus estão em você agora. Quando o seu desejo de harmonia, saúde, paz, alegria ou abundância torna-se uma convicção no subconsciente,
Então é a vontade de Deus e não mais o desejo ou opção do homem. Você sabe perfeitamente que sua opção, intenção ou desejo deve ser sentido como verdadeiro. Isto é, deve ser subjetivado ou gravado na mente subconsciente. Quando isso acontece, sua vontade, que representa o desejo ou opção, fica gravada na mente mais profunda e assim será expressa. Na linguagem bíblica, não é mais minha vontade, e sim isso será feito. Sua convicção se consuma, é a vontade de Deus. Sua prece é atendida, é uma explicação muito simples de não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Ela tinha medo de cachorros. Uma jovem contou-me que, antes de aceitar qualquer convite para visitar alguém, tentava primeiro descobrir se não havia um cachorro na casa. É que tinha pavor e ódio de cachorros. Conversando com ela, foi fácil descobrir o que desencadeara essa reação emocional contra os cachorros. Quando tinha 4 anos, fora mordida por um cachorro com quem estava brincando. A memória subconsciente da experiência traumática era a causa do seu pavor. O amor expulsa o medo. Por sugestão minha, ela praticou a arte de usar a imaginação de uma maneira construtiva. Num determinado momento do dia, fechava os olhos e imaginava um cachorro à sua frente. E com mãos imaginárias o afagava afetuosamente, regozijando-se mentalmente pela reação do cachorro. Imaginava-se dando comida e leite ao cachorro. Sentia a naturalidade e realidade da cena. Ficou livre do pavor de cachorros em cerca de uma semana. Recorreu à lei da mente e descobriu que tudo que se dramatizava subjetivamente penetrava na mente subconsciente. Sentiu-se compelida a amar os cachorros. O amor expulsa o medo e é uma reação emocional do seu ideal. Assim, você se torna fascinado, absorvido e intensamente interessado em alcançar um determinado objetivo na vida. Em seu ato imaginário, a jovem também refletiu o amor de um cachorro por seu dono, como o animal é frequentemente capaz de sacrificar a própria vida pelo dono. Refletiu e meditou sobre a fidelidade dos cachorros, como os que costumavam salvar crianças e homens perdidos nas avalanches alpinas. Tudo isso era uma meditação construtiva, desenvolvendo em sua mente o amor pelos cães. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Hoje e quase todos os dias estamos lendo notícias e presságios de Armagedon, o fim do mundo, fomes, revoluções e sugestões de como combater o câncer, tuberculose e poluição. Pouco ou quase nada se fala a respeito da poluição da mente, assim por dentro, assim por fora. Devemos limpar primeiro por dentro. Além disso, aquilo contra o qual lutamos na mente é ampliado e, na verdade, estamos nos reinfectando com mais e mais negativismo. O homem pode continuar a lutar e destruir as favelas, mas tem esquecido de que deve primeiro limpar as favelas na mente humana, pois é lá que se encontra a infecção. Quando o cientista fica sereno e quieto, pensando num antídoto, a resposta lhe ocorre prontamente, nesse estado mental relaxado, passivo e receptivo. Não obtém qualquer resposta se ficar excitado e nervoso em relação a qualquer problema, porque sabe que tal atitude é uma derrota por si mesma e agrava ainda mais a situação. A mente serena consegue as coisas. Homens e mulheres que estão fervendo por dentro, cheios de raiva contra o sistema e o que está errado no mundo, não vão resolver os problemas ou curar os males sociais, apesar de todo o seu ativismo, slogans e explosões de ira e hostilidade. Suas emoções são autodestrutivas e levam ao fracasso e desapontamento.
Se um presidente tenciona liderar e realizar coisas, é necessário que se torne sereno e pense na sabedoria e poder de Deus a fim de guiá-lo e orientá-lo. Se você é o presidente de uma companhia ou está presidindo uma reunião de associação de pais e professores, se está sereno por dentro e em comunhão com a presença infinita interior, será capaz de transmitir confiança, tranquilidade e paz para todos os que o cercam. Lembre-se, tudo aquilo que o deixa nervoso e que contesta em sua mente está impregnando o subconsciente e absorvendo todo o negativismo. Chegue a uma decisão em sua mente. Pense serenamente na solução, na saída. Compreenda o processo. Aprenda e saiba que se tornará precisamente o que pensa. Tenha certeza de que não deseja tornar-se a imagem e semelhança da coisa que está combatendo mentalmente. Uma mulher comentou que tinha um medo terrível do câncer. Perguntei se já tinha alguma coisa. Ela respondeu que não. Sugeri que soltasse a ideia e a deixasse ir embora. Devia pensar na saúde, perfeição e beleza. Dele a prece mencionada anteriormente. Eu sou toda saúde. Deus é minha saúde. Ela acabou com um pensamento vicioso, suplantando-o com a verdade real a respeito do seu eu verdadeiro, que é Deus. Muitas vezes, durante o dia, aquiete sua mente, pense em Deus, no amor de Deus, afirme paz, harmonia, liberdade, alegria, poder, saúde e força. Seu mundo irá se transformar magicamente à imagem e semelhança dos seus pensamentos. A mente fechada. Não se pode acrescentar coisa alguma a uma garrafa ou copo que já esteja cheio. Um paraquedas de nada adianta a não ser que se abra. Sua mente deve estar aberta e receptiva a novas ideias, às verdades eternas da vida. A mente inflexível pensa que possui toda a verdade, que possui uma teologia consumada, uma revelação especial que não tem mais nada a aprender. Uma pessoa assim está num estado lamentável. Você está na presença do infinito e sempre pode absorver mais sabedoria, luz e compreensão todos os dias. Você está num reservatório inesgotável de riquezas infinitas. Nunca, em toda a eternidade, poderá esgotar todas as glórias e sabedoria do infinito. A lenda antiga explica bem. Há milhões de anos, os deuses reuniram-se para um conclave espiritual no Monte Olimpo. O objetivo da reunião era determinar se se devia confiar a verdade aos mortais comuns, a fim de que pudessem ser encorajados e estimulados a moldar suas vidas à imagem e semelhança dos deuses. O divino conclave chegou a uma augusta decisão e determinou que a joia da verdade fosse dada ao homem. Um dos deuses mais jovens suplicou aos mais velhos que lhe dessem a oportunidade de ir à terra para poder entregar a joia preciosa à humanidade, ganhando assim as bênçãos dos deuses mais velhos. Foi-lhe concedida a permissão e ele sentiu-se transbordando de alegria por essa oportunidade sem precedentes. Contudo, no momento em que estava prestes a pisar na terra, tropeçou e caiu. A joia da verdade bateu no solo e espatifou-se em 1000 pedaços. Os deuses no Monte Olimpo ficaram perturbados e o deus mais jovem sentiu-se envergonhado e desapontado. Pode-se perceber facilmente o propósito dessa lenda, que ressalta o fato da queda do jovem deus ter causado muitos problemas. Para sempre depois, os homens encontraram partículas da joia e cada um imaginou que era o único que havia descoberto a verdade. Deus é a verdade, e Deus habita em todos os homens, no mundo inteiro. Há apenas uma verdade, uma lei, uma vida, uma substância e um Pai de todos, nosso Pai. O princípio vital que é nosso progenitor comum. A verdade é una e indivisível. Quando diz eu sou, está proclamando a presença e poder de Deus em você. Essa é a realidade de cada pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo 10, versículo 34. Quando você lhe dá um nome, não pode encontrá-lo, e quando o encontra, não lhe pode dar um nome. Bem, finalizamos aqui o capítulo 13 e no próximo áudio iremos para o capítulo 14. Até mais. Tchau, tchau.